Bom, pessoal, mais um vídeo aí. Agora, um pequeno treinamento aí para o que eu vou falar na Semana Científica da FAP. Tema de direitos indígenas, o que o Estatuto do Índio e o que a nossa Constituição Federal fala a respeito dos povos indígenas. Pois bem, começo a minha apresentação com a seguinte pergunta. Uma pergunta muito simples. O que é índio? Perceberam que é uma pergunta bem simples, né? De resposta muito fácil. Muitos aí vão dizer, índio ele é aquele cidadão que vive lá nas florestas, usa arco e flecha para caçar o seu alimento, né? Animais, peixes, vive em tendas, né? Esse seria assim um bom conceito para índio. Mas qual seria um conceito mais técnico? O que seria índio, um conceito mais completo? Vamos acompanhar comigo o que diz o Estatuto do Índio de 1973, que ele vai nos explicar o que é índio. Diz bem assim, artigo 3º do Estatuto do Índio de 1973. Para os efeitos da lei, ficam estabelecidas as definições a seguir discriminadas. Índio ou silvícola, o que é índio? É todo o indivíduo de origem e ascendência pré-colombiana que se identifica e é identificado como pertencente a um grupo étnico, cujas características culturais o distinguem da sociedade nacional. Então, para o Estatuto do Índio, ele conceitua sendo o índio através de duas características principais. Primeiro, a sua ascendência pré-colombiana, ou seja, é considerado índio aquele cujos ascendentes já estavam aqui no Brasil antes da chegada de Cristóvão Colombo, ascendência pré-colombiana. E a segunda, índio é aquele que possui costumes próprios diferentes da comunidade nacional. Então, para o Estatuto do Índio, esse é o conceito de indígena. Os índios eles são divididos em 3 espécies. Quais são essas espécies? Está lá no artigo 4º do Estatuto do Índio. Olha. Os índios são considerados, primeiro, isolados. Olha o que diz aqui para mim. Quando vivem em grupos desconhecidos ou de que se possuem poucos e vagos informes, através de contatos eventuais com elementos da comunhão nacional. Ou seja, são aqueles grupos indígenas que vivem isolados. Eles não têm nenhum contato com a comunidade nacional. Ou se teve, ficou lá. Por isso eles recebem esse nome, isolados. Segunda espécie de indígena, em vias de integração. Diz bem assim. Quando em contato intermitente ou permanente com grupos estranhos, conservam menor ou maior parte das condições de sua vida nativa, mas aceitam algumas práticas e modos de existência comuns aos demais setores da comunhão nacional, da qual vão necessitando cada vez mais para o próprio sustento. Segunda espécie de índio, em vias de integração, são aqueles índios que conhecem a comunidade nacional, contudo, eles não participam dos costumes do homem branco, pode-se assim dizer. Eles continuam com seus próprios costumes, conhecem os costumes da comunidade nacional, mas não participam deles. Terceira espécie de índios são os índios integrados. O que são os índios integrados, de acordo aqui com o Estatuto? Quando incorporados à comunhão nacional e reconhecidos no pleno exercício dos direitos civis, ainda que conservem usos, costumes e tradições, característicos da sua cultura. O próprio nome já fala, são aqueles índios que se integraram à comunidade nacional. Eles conhecem os costumes do homem branco, né, da civilização nacional. Eles participam dessas culturas, desses costumes, e inclusive conhecem a língua portuguesa. Então, essas são as 3 espécies de índios que o Estatuto do Índio traz para a gente. Agora vamos pular lá para nossa querida Constituição Federal. O que a Constituição Federal traz de direitos e garantias para o indígena?
Lá nos seus artigos 231 e 232, ele nos traz, esses dois artigos, quais são os direitos e garantias dos povos indígenas aqui no Brasil. Eu vou ler alguns desses artigos, na verdade eu vou ler os dois artigos, contudo eu vou pincelar aqueles que são mais de maior absorção, de maior entendimento. Vamos ler aqui. Constituição Federal de 1988, artigo 231. Diz bem assim: são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Então aqui o artigo 231, ele está me dizendo o seguinte, que são direitos e garantias dos índios, o quê? Primeiro, sua organização social. Segundo, os seus costumes. Terceiro, línguas. Detalhe, essas línguas aqui se encaixa o ensino bilíngue. Como assim ensino bilíngue? Quer dizer que os indígenas, eles falam duas línguas? Sim, meus amigos, eles falam duas línguas. Eles falam o português e também falam a sua língua materna, sua língua de origem. Está até em outro artigo, aqui no artigo 210 da Constituição Federal, que fala sobre isso. Artigo 210, parágrafo 2º. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, olha só, ensino fundamental será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagens, ou seja, no ensino fundamental eles aprendem tanto o português como a sua língua materna, sua língua de origem. Ou seja, quando falamos aqui de línguas, estamos nos referindo aqui ao ensino bilíngue, tranquilo? Voltando lá para a Constituição Federal. Quarto, crenças e tradições. Não, quarto, crenças e tradições. Crenças e tradições, é isso mesmo. São essas 5: costumes, línguas, crenças, tradições e a sua organização social. Também fala aqui o artigo 231 para mim. Compete à União demarcar as terras indígenas. Então, a competência para demarcar terras indígenas compete à União. Tranquilo? Vamos avançar agora para o parágrafo 1º. Diz bem assim para mim: são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as que por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Uma característica desse parágrafo é o seguinte, ele fala bem assim para mim: são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. O que seriam essas terras tradicionalmente ocupadas pelos índios? Se a gente for levar em consideração as terras que os índios ocuparam desde sempre, todo o Brasil faria parte das terras indígenas, porque, querendo ou não, antes da chegada de Colombo, eles já habitavam aqui o Brasil. Contudo, visando sanar essa dúvida, o que o Supremo Tribunal Federal fez? O STF elaborou uma teoria, chamada Teoria do Fato Indígena. O que essa Teoria do Fato Indígena fala? Essa teoria ela vai delimitar um marco, uma data, um marco temporal. Que data é essa? A data da promulgação da Constituição Federal. A Constituição foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988 e o STF disse o seguinte: as terras ocupadas pelos indígenas na data da promulgação da
da Constituição Federal, 5 de outubro de 1988, serão consideradas as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Então, para ser considerado esse tipo de terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, são aquelas terras onde os indígenas ocupavam no dia da promulgação da Constituição, sendo comprovado que eles ocupavam essas terras com constância, com permanência e com constância. Isso não só com constância, mas também com persistência. Era a palavra que estava faltando aqui. Aí eu peguei minha colinha aqui. Então, isso é o que o STF disse na teoria do fato indígena. Serão consideradas terras tradicionalmente indígenas aquelas que foram comprovadas a sua permanência com constância e de maneira persistente na data da promulgação da Constituição. Beleza? Isso é o que diz a teoria do fato indígena. Parágrafo 2º. Já li. Parágrafo 4º. As terras de que se trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas imprescritíveis. O que está dizendo aqui para mim? As terras indígenas, elas são inalienáveis, ou seja, elas não podem ser vendidas. São indisponíveis, ou seja, os índios não podem dispor dela. Mais para frente eu vou explicar por que não podem dispor. E os direitos sobre essas terras são imprescritíveis, ou seja, esses direitos não prescrevem com o tempo. Tranquilo? Parágrafo 5º agora. Isso aqui é um pouquinho mais complicado, mas vamos lá. É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo ad referendo do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia, que ponha em risco sua população ou no interesse da soberania do país, após deliberação do Congresso Nacional, garantindo em qualquer hipótese o retorno imediato logo que cesse o risco. O que está dizendo aqui para mim? Esse parágrafo ele trata da remoção dos indígenas de suas terras. Ele vai falar para mim o seguinte: em tese, é proibida a remoção dos indígenas de suas terras, salvo nos casos onde houver catástrofe ou epidemia. Só que nesse caso aqui ele fala ad referendo do Congresso Nacional, ou seja, vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar que tem uma epidemia ali nas terras indígenas, está matando os índios lá. Nesse caso, qual seria mais sensato? Remover os índios primeiro e depois o Congresso Nacional analisa essa remoção, ou eu primeiro espero morrer mais uns 50 indígenas lá e enquanto isso eu estou esperando a aprovação do Congresso Nacional? Nesses casos aqui, primeiro eu removo os indígenas das suas terras, depois é que o Congresso Nacional vai decidir, vai analisar sobre essa remoção. É isso que o parágrafo 5º está dizendo para mim. Contudo, olha aqui, a segunda parte do parágrafo. Ou no interesse da soberania do país, após deliberação do Congresso Nacional. Nesse caso aqui, havendo a questão da soberania nacional, primeiro tem que ter a aprovação do Congresso Nacional. Não pode remover os índios antes. Primeiro eu tenho que ter a aprovação do Congresso Nacional para depois remover os índios, diferente dos casos de epidemia e catástrofe, que eu primeiro removo os índios e depois eu tenho a análise pelo Congresso Nacional. Tranquilo? Vamos dar continuidade. Parágrafo 6º. Parágrafo 6º diz assim para mim: são nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nela existentes, ressalvado o relevante interesse público da União, segundo o que dispuser a lei complementar, não gerando a nulidade e extinção, direito à indenização ou ações contra a União, salvo na forma da lei quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé. Difícil, né? Mas vamos lá. Olha só o que esse parágrafo diz pra gente. É o seguinte:
Primeiro ponto que eu vou levantar para vocês. Os indígenas, eles têm sobre as terras que eles ocupam apenas o direito de posse. O direito de propriedade é da União. Os índios apenas têm o direito de posse. Para a gente diferenciar o que é posse e propriedade, parecem ser conceitos, parecem ser palavras sinônimas, né? Mas tem uma diferença. Saindo um pouquinho sobre direito indígena, vamos tratar aqui um pouco da diferenciação de posse e propriedade. Primeiro, o que é propriedade? Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que eu comprei um imóvel, uma casa, e eu faço o registro dessa casa, eu registro essa casa no meu nome no cartório de registro de imóveis. A partir do momento que eu registro essa casa no meu nome, no cartório de registro de imóveis, eu passo a ter sobre ela o direito de propriedade. Agora vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu pego essa casa, que está no meu nome, eu tenho direito de propriedade sobre ela, e alugo para uma pessoa. Essa pessoa que vai alugar a minha casa, vai adentrar a minha residência, vai morar lá dentro, ela vai ter apenas o direito de posse. Eu vou conservar o meu direito de propriedade, contudo a pessoa que está morando dentro da casa vai ter o direito de posse. A partir do momento que essa pessoa, a pessoa que alugou o meu imóvel, desocupa o imóvel e eu adentro novamente o meu imóvel, eu vou passar a exercer simultaneamente os direitos de posse e de propriedade sobre a minha casa. Essa é a diferenciação básica sobre o que é a propriedade e o que é a posse. Voltando lá para os direitos indígenas, como eu havia falado, os indígenas eles possuem apenas o direito de posse. O direito de propriedade é da União, tranquilo? Agora vamos analisar o parágrafo 6º, o que ele diz para mim. São nulos e extintos os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere esse artigo. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu estou passando lá, aparece um índio lá para mim e fala: ô homem branco, quer comprar terra de índio aqui? Ah, é mesmo, índio? Tá vendendo terra? Sim, tô vendendo terra aqui, terra boa, né? O solo muito bom, planta aí qualquer coisa, ele nasce. Você pode fazer demarcar aqui, colocar umas cercas ali, fazer as suas demarcações aqui, ó. Índio tem até aqui, ó. Índio tem até contrato aqui, ó, na mão aqui. Índio reconhece firma também. É mesmo, índio? Aí eu vou lá e realizo um contrato com o indígena. Esse contrato que você fez, ó, rasga porque não tem valor nenhum. O que está dizendo aqui o parágrafo 6º para mim? São nulos e extintos os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio, a posse das terras a que se refere este artigo. Ou seja, se eu fizer um contrato de compra e venda, se eu comprar uma terra indígena, não vai ter validade nenhuma. E não só não vai ter validade, como ele fala para mim aqui o seguinte, olha. Não gerando a nulidade, a extinção, o direito à indenização. Além de não ter validade, essa compra que eu fiz da terra do indígena, eu também não vou ter direito à indenização. Salvo, quando é que o contrato ele vai ter validade? No caso aqui, ó, ressalvando o relevante interesse público da União. Se a União tiver algum interesse sobre essas terras, então terá validade. E a parte final do parágrafo 6 diz assim para mim, ou as ações contra a União, salvo na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé. Agora vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu comprei lá a terra do índio, não sabia que era terra indígena, comprei de boa-fé, ou seja, não sabia que aquelas terras eram indígenas. Aí, por que ele fala benfeitorias para mim? É o seguinte, benfeitorias o que é? Vamos imaginar uma casa. Eu comprei uma casa, construí uma casa ali na terra que eu comprei. Isso se chama benfeitoria. Por quê? Porque, querendo ou não, com a construção do meu imóvel, eu valorizei aquele local. Então, o que o parágrafo está dizendo para mim?
eu vou ter direito à indenização das benfeitorias que eu realizar. Ou seja, se eu realizei uma casa lá, ou se eu construí uma casa lá, então eu vou ter direito de ser ressarcido sobre sobre o que eu gastei para construir aquele imóvel. Ou seja, eu vou ter o direito de ser ressarcido das benfeitorias da casa que eu construí naquele local, salvo de boa fé. Ou seja, eu tem que ser comprovado que eu não sabia que aquelas terras eram indígenas. Se eu sabia, obviamente, eu não vou ter direito à indenização da casa que eu construí. Tranquilo? Outra coisa também, aqui ele fala para mim, as riquezas naturais das terras indígenas, tanto dos solos, rios e lagos, são pertencentes aos índios. Contudo, as riquezas do subsolo são da União, enquanto os rios, lagos e solos são de usufruto dos índios, as do subsolo são pertencentes à União. Tranquilo? O último parágrafo, o último artigo, 232, diz o seguinte para mim. Os índios, suas comunidades e organizações, são partes legítimas para ingressar em juízo, em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo. O que está dizendo aqui para mim? Pessoal, os índios, eles possuem uma legitimidade chamada legitimidade ad causam. O que quer dizer essa legitimidade? Os índios, eles podem ajuizar uma ação na justiça em nome próprio. Eles não precisam de representação, eles não precisam ir lá, por exemplo, na FUNAI, pedir para que ela represente eles. Não, eles possuem legitimidade para que as ações que eles queiram ingressar saiam no próprio nome deles. E ele fala mais aqui para mim, mesmo com essa legitimidade de entrar em ação em nome próprio, ele fala o seguinte para mim também, intervendo o Ministério Público em todos os atos do processo, ou seja, querendo ou não, o Ministério Público ele tem que fiscalizar todos os atos que estão ocorrendo naquele processo quando envolver casos indígenas. Tranquilo? Para finalizar, eu vou só fazer uma breve comentário aqui, uma pequena curiosidade aqui, no que diz respeito aí ao Estatuto do Índio e à Constituição Federal. O Estatuto do Índio, não sei se vocês perceberam, no primeiro artigo que eu li aqui do vídeo aqui, ele fala bem assim, para os efeitos da lei ficam estabelecidas as definições a seguir discriminadas. Índio ou silvícola? O que é silvícola? Silvícola, de acordo com o dicionário, é selvagem. Ou seja, o próprio Estatuto do Índio trata o índio como se fosse um selvagem. Ou seja, abaixo dos animais, quer dizer, acima dos animais, abaixo do ser humano. Como se estivesse ali em um patamar ali intermediário. Isso é o que traz o Estatuto do Índio. Diferentemente da Constituição Federal. A Constituição Federal ela trouxe um empoderamento ao índio, a ponto de lhe dar legitimidade para ajuizar uma ação em nome próprio. Percebam aí a diferença aí do Estatuto do Índio, né? Como o índio é tratado no Estatuto e na Constituição Federal. Só mesmo a título de curiosidade. Beleza, essa aqui vai ser minha apresentação. O treinamento aí é esse e vamos lá.